Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados do quarto trimestre de 2024 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Chamas, diretor-presidente, e André Kubota, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Para a sessão de Q&A, contaremos com o Senior Management da companhia. Esse evento está sendo transmitido pela internet via Zoom Webinar com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço www.ri.lwsa.tech, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba Informações Financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as afirmações contidas neste documento, relacionadas às perspectivas sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento, são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico e proforma e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela, informando seu nome e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Chamas, que iniciará a apresentação, e posteriormente ao Sr. André Kubota. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Obrigado, um bom dia a todos e obrigado pela participação no call de resultados do quarto trimestre da LWSA. Eu começo aqui no slide 3, minha ideia é fazer uma apresentação com grandes pontos relevantes aqui do ano de 2024 da nossa companhia. O ano de 2024 foi um ano importante na nossa estratégia, na nossa evolução como grupo, grandes conquistas, desafios também, e minha ideia é passar um pouco por eles para no final da apresentação dar um pouco de perspectivas do que a gente tem de expectativas para 2025 do ponto de vista estratégico na companhia. Então, movendo no slide 4, eu começo falando um pouco sobre fundamentos operacionais, né? E eu chamo eles de sólidos, porque a gente pode ver importantes evoluções aqui em bons indicadores e são drivers relevantes da nossa performance. Então, do lado esquerdo, o GMV do nosso ecossistema, então é toda a volumetria de venda dos nossos quase 200 mil clientes ativos, a gente está falando de quase 70 bilhões no ano, é uma relevância importante no ecossistema de e-commerce brasileiro, e não só relevância, como uma boa expansão, né? No mercado que foi desafiador em 2024, como um todo, varejo e e-commerce, a gente teve uma expansão de 18,4%. É super importante também para o nosso modelo de negócio, a gente continuou crescendo a nossa base de assinantes, né? Assinantes pagos, para ser bem preciso aqui. Foi uma expansão de 5%, 4,8% para ser preciso. A gente fecha o ano de 2024 com 193,2 mil assinantes de soluções de e-commerce. E uma outra forma super importante de entender nossa monetização dessa operação é a nossa receita de subscrição, receita de assinaturas dessas plataformas. E o que está descrito abaixo do lado direito do slide, a nossa receita de assinatura de plataformas teve uma expansão de 22,3%, acima do GMV e da base de assinantes, o que mostra que a gente tem sido bem sucedidos em monetizar cada vez melhor os clientes que nós temos na operação de e-commerce da companhia. Movendo para o slide número 5, mais 2 slides relevantes,
Do lado esquerdo, a gente mostra o GMV transacionado apenas em plataformas de e-commerce, então que a gente chama de lojas próprias. Fecha o ano de 2024 com um montante de 5,8 bi. Isso é um crescimento de 16,3% ano contra ano. E essa é uma monetização super importante, porque o que é vendido em loja própria é uma fonte maior de monetização para a companhia, uma vez que em cima desse volume que a gente consegue fazer venda de operações financeiras, logísticas e tudo mais. Então, uma importante expansão, e a gente pode ver isso também no TPV. O TPV da operação, a gente é um subadquirente, então o processamento de pagamentos foi equivalente a 7,6 bi, uma expansão de 15,2%, e sempre lembrando, toda essa volumetria dentro do nosso próprio ecossistema. A LWCA possui soluções de pagamento, soluções financeiras, numa lógica embedded, então isso aqui é totalmente relacionado aos nossos próprios clientes e operações de e-commerce. Movendo para o slide número 6, um outro capítulo do que eu diria como um bom highlight do ano de 2024. O ano de 2024 foi um ano muito importante para a gente, estrategicamente, para a gente pensar em expansão de rentabilidade. Depois de um ciclo de quase 4 anos de M&A, expansão de rentabilidade sempre foi uma agenda extremamente importante para a gente, rentabilidade, geração de caixa, e a gente fecha o ano com indicadores, eu diria, muito bons nesse sentido. Então, olhando no consolidado da companhia, nos resultados que somam as operações de e-commerce e online, a gente fecha com EBITDA de 281,4 milhões, o que é uma expansão de 24%, e de margem também. A margem, então, a gente fechou o ano de 2023 com 17,5% e o ano de 2024 com 20,5%. Uma expansão de 3 pontos percentuais. E essa dinâmica, ela veio dos dois segmentos da companhia. O commerce, já com uma parte bem mais relevante do EBITDA da empresa, 178 milhões, uma expansão, então, de 28%, ou praticamente 3 pontos percentuais também. E a operação do Bionline, 103,6 milhões de EBITDA no ano de 24, um crescimento de 17%, e a expansão de margem também da casa de 3,5 pontos percentuais, para ser preciso. Então, essa agenda que para a gente era tão importante, tão estratégica em 2024, de continuar expandindo nossa capacidade de rentabilização, geração de caixas, que mostra que o ano foi exitoso nesse sentido. Movendo para o slide número 7, aqui eu falo de receita. Em receita, a gente acha que entrega um ano com bons indicadores, mas aquém do potencial da companhia. E acho que tem alguns componentes que me ajudam a reforçar ou explicar o que foi o ano de 24 quando eu penso em crescimento, né? A companhia consolidada cresceu 6%, então fecha o ano com 1.370 milhões, e o que eu digo, um crescimento aquém do que a gente tem de potencial. Parte dessa explicação pode ser vista no slide do meio, no gráfico do meio, perdão. Aqui a gente mostra o resultado da companhia excluindo uma subsidiária nossa, chamada Squid, que ao longo de 2024 a gente fez estrategicamente uma intervenção operacional buscando rentabilidade nessa operação, o que nos fez ter uma queda de mais de 40% ano contra ano nesse business. Então, isso acabou contaminando substancialmente o resultado consolidado da empresa. Olhando numa lógica pro forma, excluindo esse número, a expansão teria sido de 10,4% no todo. Olhando especificamente para a operação de e-commerce e também pro forma sem a operação da Squid, o crescimento do ano já em patamares que eu entendo mais compatíveis com o potencial da empresa, foi um crescimento de 15,8%. Esse segmento específico, então, fecha o ano de 2024 com 882 milhões de receita, comparado ao ano passado, quando a gente fechou com 762. Movendo para o slide 8, outra coisa super importante foi uma agenda estratégica do ano de 2024, e se reflete muito, especialmente nesse primeiro momento, em rentabilidade, foi uma simplificação organizacional, uma simplificação de oferta. A gente ao terminar o ano de 2023, a gente tinha feito mais de 16 aquisições nesse período, então a oferta era uma oferta ampla em termos de marcas, em termos de produtos, e a gente utilizou os anos de 23 e especialmente de 24 para fazer uma simplificação. Então, hoje a companhia ela tem suas ofertas, eu diria, muito focadas no que tem aqui nesse slide. Então, presença digital por meio de web hosting,
plataforma de e-commerce para diferentes tamanhos e segmentos de clientes, mas plataforma de e-commerce, soluções de serviços financeiros e plataforma de intermediação logística. A gente não tem ativos logísticos, mas numa lógica de embedded finance, de embedded tanto finance quanto logistics, que é o que a gente busca estrategicamente, é oferecer conveniências logísticas de pagamento, de conta digital para os nossos clientes de plataforma de e-commerce e de ERP, que é o quinto bloco, e ferramentas conversacionais que não só nos habilitam ter melhores produtividades para os nossos clientes, mas também habilitar estratégias de e-commerce conversacional, o que, obviamente, com o advento de AI, passa a ser um componente super relevante da nossa estratégia, em especial em e-commerce na companhia. Movendo para o slide número 9, acho outro ponto super relevante, que eu chamo de retorno aos acionistas. Então, o ano de 2024, a gente distribuiu quase 200 milhões de reais para os nossos acionistas. Então, são 192,6 milhões de reais. Isso foi feito por duas estratégias. Recompra de ações e dividendos. Dividendos foram pagos 40 milhões em novembro de 2024, e a maior parte dessa remuneração, obviamente, veio por meio de recompra de ações. Trata-se de uma companhia geradora de caixa, que acredita demais no potencial da ação. Temos convicção de que o valor hoje da companhia nos faz ter o melhor uso possível para esse capital ser a recompra da própria ação. Por isso, em 2024, uma recompra massiva, a gente chegou a bater 10% de todo o free float em tesouraria na empresa, com essa recompra de 153 milhões, completamente finalizada em 2024, e acreditamos tanto que acabamos lançando para 2025 um novo programa de recompra de 38,8 milhões de ações. Bom, e indo para o último slide dessa primeira parte da apresentação, slide número 10, aqui eu trago em receita e em EBITDA a evolução que a gente teve na companhia desde o IPO. Como você pode ver, né, a companhia tomou outro porte, né, desde 2020, quando a gente fez o IPO. Então, a receita, como vocês podem ver, sai de 488 para 1.370, se multiplicou em quase 3 vezes nesse período. Então, crescemos. E quando a gente pensa em alavancagem operacional, né, por meio de EBITDA, também é um crescimento bastante sustentável, né, progressivo. Dá para ser uma grande evolução, principalmente nos últimos 2 anos, né, 23 e 24, quando a agenda da companhia foi bastante focada em ganho de eficiência operacional e rentabilidade, e a gente fecha, então, o ano de 2024 com 281 milhões, o que é mais de 2 vezes o que a gente teve em 2020 como EBITDA. E é isso, pessoal. Agora eu passo a palavra para o nosso CFO, André Kubota. Kubota, por favor. Obrigado, Rafa, e obrigado a todos pela presença no Conference Call. Agora eu vou entrar um pouco mais em detalhe dos resultados do quarto trimestre de 2024, começando no slide 11, falando um pouco dos indicadores operacionais da nossa plataforma. Primeiro, em relação ao GMV do ecossistema, a gente teve um crescimento de 16,3%, atingindo quase 20 bilhões no quarto trimestre, e a base de assinantes, como o Rafa mencionou anteriormente, cresceu 4,8% para 193 mil clientes ativos na nossa base. Acho que um ponto importante de destacar foi a nossa receita de assinatura da plataforma, que cresceu 20,1%. Indo para o slide 12, olhando o GMV de loja própria dos nossos clientes, ele cresceu 12,4%, atingindo 1,7 bi de reais no quarto trimestre, e o TPV cresceu 15,3%, atingindo 2,1 bilhões no quarto trimestre de 2024. Movendo aqui para o slide 13 e falando um pouco mais da receita líquida do quarto trimestre, nos números consolidados a gente teve um crescimento de 4,8% ano contra ano, e se a gente excluir a Squid, a gente teve um crescimento de 8,1%. Importante relembrar que o maior impacto dessa unidade de negócio aconteceu no primeiro trimestre de 2024, então a gente acredita que a partir do primeiro trimestre de 2025, a gente inclusive não deve mais apresentar essa quebra, dado que o crescimento deve ser normalizado e esse impacto não deve ser tão significativo. Olhando o segmento de e-commerce, ele tem crescimento maior do que o consolidado, em 6,7%, e excluindo a Squid, quase 12% de crescimento ano contra ano.
O segmento de Bionline SaaS tem um crescimento menor do que o do consolidado, em 0,5% ano contra ano, mas como eu vou mostrar nos slides seguintes, a gente teve uma melhora importante ali na rentabilidade e a gente conseguiu apresentar crescimento nos outros indicadores operacionais. Indo para o slide 14, entrando um pouco mais no detalhe do lucro bruto e da margem bruta, é importante destacar que a gente continua apresentando uma margem bruta bastante robusta, de 46,1%, um crescimento de 1,3% em relação ao ano passado, mas importante destacar que a gente teve nesse trimestre um efeito não recorrente, que foi originado em 2023 e não teve impacto em 2024, referente a um contingenciamento ativo de uma quebra contratual de um fornecedor específico de logística das nossas plataformas. A empresa tem uma convicção bastante grande da recuperabilidade desse valor e, eventualmente, quando ele for recuperado, a gente vai reverter essa provisão que foi feita no trimestre. Indo para o slide 15 e dando um pouco mais de detalhe no EBITDA da companhia, a gente apresentou um crescimento de 19% ano contra ano, atingindo 81 milhões de reais, uma margem bastante robusta de 22,3%, mostrando a capacidade da companhia de alavancagem operacional e ter um crescimento bastante robusto de EBITDA, mesmo no ano que a gente cresceu aquém do nosso potencial. O segmento do commerce teve um crescimento também bastante forte, de 17,4%, atingindo uma margem de 21,8%, bastante acima da margem que a gente apresentou no ano passado. E como eu comentei, o segmento de Bionline SaaS, com um crescimento de EBITDA de 22,8%, mesmo tendo crescimento um pouco mais modesto na receita de 0,5%, mostrando a capacidade da companhia de expandir rentabilidade e de expandir margens, mesmo no segmento que cresce um pouco menos consolidado. Indo para o slide número 16, aqui a gente apresenta a margem num prazo um pouco mais longo da companhia, numa tendência clara de expansão. Então, a gente olha desde o segundo trimestre de 2023, uma expansão bastante forte, de 17,2% na margem da consolidada, para 22,3% no quarto trimestre de 2024, e claramente a tendência é em ambos os segmentos, tanto de e-commerce quanto de Bionline. Indo para o slide 17, aqui a gente mostra uma proxy da geração de caixa, considerando o EBITDA, o CAPEX e a despesa financeira. A gente tem um crescimento no EBITDA de 19%, como comentado nos slides anteriores. O CAPEX atingiu 9,4% da receita líquida e a despesa financeira em relação ao TPV, uma redução para 0,48%, vis-à-vis o número de 0,75%. E indo para o slide 18, a gente consegue ver o efeito conjunto desses números numa proxy de geração de caixa sendo calculado com EBITDA, menos CAPEX e despesa financeira operacional do segmento de pagamentos, né? Esse número no trimestre atinge 36,8 milhões de reais, um crescimento de 29% em relação ao ano passado, e representando, em relação à receita, um percentual de 10%. E olhando o número consolidado de 2024, o número ainda maior, de 127,5 milhões de reais, um crescimento de 75% em relação ao número de 2023. Então, nessa métrica de proxy de geração de caixa, o crescimento é ainda mais forte que o EBITDA, ainda mais forte que a margem bruta, que é maior que o crescimento de receita. Indo para o slide 19, aqui é a posição de caixa líquida. Então, a gente consegue apresentar uma posição de caixa líquida bastante robusta ao final do ano de 2024, de 447 milhões de reais. E olhando o que a gente chama de caixa líquido, né? Na métrica do IFRS, ele é 373 milhões de reais. Acho que é importante mencionar que os passivos de arrendamento têm um cronograma bastante longo, de até 60 meses, e os earnouts a pagar de 270. Acho que os pontos importantes aqui em relação ao earnout são dois, né? A gente tem um pagamento relevante de aproximadamente 230 milhões de reais agora em abril, e o restante ao longo dos próximos 2 anos. E acho que o mais importante é mencionar
que em dezembro de 2024 a gente teve a última reavaliação significativa desses valores de earnout e vão sobrar basicamente os juros do accrual desses valores a serem pagos ao longo dos próximos meses e anos. Além disso, nesse caixa do final do ano, já estão descontados as recompras de 152 milhões de reais que foram efetuadas ao longo de 2024 e a distribuição de dividendos de 40 milhões que a gente também fez em 2024, mostrando a capacidade da companhia de conseguir gerar caixa, investir no crescimento da companhia e retornar os investimentos, o caixa para os acionistas. E agora eu passo a palavra de volta para o Rafa, por favor. Obrigado, Kubota. Movendo para o slide 21, pessoal, é o último slide da apresentação antes do Q&A. Aqui eu trago um pouco de quais são as principais mensagens que a gente quer deixar para os investidores para 2025, que no fundo, tem a ver com a agenda estratégica nossa, né? E o primeiro deles, obviamente, é falar de crescimento. Como eu disse, o ano de 2024 há componentes interessantes de crescimento, principalmente quando a gente pensa em operações de SaaS do e-commerce, mas nosso crescimento como um todo tem sido aquém do potencial da companhia, tamanha nossa relevância hoje no mercado de e-commerce, a qualidade dos nossos ativos. Então esse é o principal foco estratégico. Tem um tema que é o segundo correlato a ele, que já ajuda a pensar um pouco em expansão de crescimento quando a gente pensa em bases contábeis, que é o fato da reestruturação da Squid ter sido concluída. Então vocês viram que o crescimento, quando a gente exclui Squid, está na casa de 10%, né, que é o earning rate atual da companhia, mas obviamente a gente pode e quer crescer mais. Né? Em 2024, principalmente no final do ano, último trimestre, a gente, como grupo, passou por um processo muito importante de planejamento estratégico, inclusive com participação de consultoria externa, para desenharmos com clareza o como aceleraríamos o crescimento. Então, a companhia tem um plano tático muito detalhado, são mais de 22 frentes que a gente tem trabalhado já ativamente desde o começo do ano, para, obviamente, destravar todo esse potencial. Crescimento não é do dia para a noite, acho que tem uma tendência para isso, mas o que acho que eu deixo de grande mensagem aqui para todos é um foco, não é um desejo. A gente tem um plano estratégico que se desdobrou em plano tático muito detalhado para que a gente consiga efetivamente crescer o potencial que essa companhia tem. Isso vai se dar, obviamente, por meio de mudanças que a gente já fez, organizacionais, estruturais, focando principalmente as nossas ofertas, que eu já mostrei quais são, mas organizando a companhia para que essas ofertas sejam focadas nas jornadas dos clientes, muito mais do que em marcas, que é uma dinâmica muito natural de ter acontecido enquanto as companhias elas eram, num certo sentido, standalone até os pagamentos dos earnouts. Omnicanalidade é um outro tema muito relevante. Então, para quem acompanha um pouco mais de perto a companhia, a solução de PDV completamente integrada nas nossas plataformas de e-commerce é algo que a gente acredita bastante também. Uma aproximação cada vez mais relevante entre as ofertas de gestão e de plataforma, que também devem destravar a maior capacidade nossa de sinergias de cross-sell e monetização. O Embedded Finance continua sendo uma agenda relevante. A gente teve no final do ano passado a aprovação do Banco Central para nos tornarmos IP, o que permite a companhia lançar agora em 2025 soluções importantes de conta digital numa lógica integrada na jornada do RP, das plataformas de e-commerce, principalmente por pagamento. Então, são algumas iniciativas, como eu disse, são quase 22 frentes que nos permitirão destravar valor e crescimento na companhia. E o ano de 2025, eu diria que é um ano de colocar essas bases todas para funcionarem e, obviamente, sedimentar o caminho de crescimento da empresa. Isso tudo sempre feito com algo que, para a gente, é cultural, que é a disciplina de rentabilidade. Então, o foco de todo o time continua em rentabilidade, é um KPI super importante. Um dos KPIs importantes de remuneração da empresa continua sendo a disciplina e a rentabilidade. Então, a gente continua com isso em foco. Eu disse sobre reaceleração de crescimento, aqui não há necessidade de investimentos incrementais e toda essa dinâmica se dá por meio de iniciativas orgânicas, né? Então, com os ativos que a gente já tem dentro de casa. Geração de caixa, que a apresentação mostra como a gente tem sido capaz de alavancar
substancialmente nossa geração de caixa ano a ano por meio de rentabilidade, de maior disciplina na dinâmica de capital de giro de pagamentos e tudo mais, o que nos permitiu, obviamente, em 2024, entregar quase 200 milhões de retorno aos nossos acionistas, e a maior parte disso recomprando as nossas próprias ações, pois acreditamos muito no potencial da empresa. O valor hoje que a companhia tem em tela faz com que o uso de caixa seja óbvio para a gente, recomprando nossas próprias ações, e por isso abrimos um novo programa para 2025 que já está vigorando. E por último, um tema que fez parte desses nossos últimos 4 anos pela nossa estratégia de M&A, nossa dinâmica de M&A sempre foi calcada na alavancagem das operações e, portanto, pagamentos por meio de earn-out como sendo uma forma integrante da estratégia de M&A, mas, obviamente, isso trouxe ao longo desses últimos 3 anos uma volatilidade de resultados, né? Então, num certo sentido, um barulho sobre as demonstrações financeiras da empresa, o que prejudica a capacidade de modelagem da empresa, a previsibilidade, a gente entende isso por completo, mas, obviamente, isso fez parte de algo relevante, que foi um investimento para nos tornarmos um player relevante em e-commerce no mercado brasileiro, e não tenho dúvidas que isso foi muito exitoso, muito bem sucedido. Mas agora o resultado de 2024 ele marca eu diria, o fim dessa safra de investimentos que fizemos até agora. Então, as DF de 2024 de dezembro, o último momento que a gente faz reavaliações de aquisições, de earnouts a serem pagos. O André Kubota já mostrou atrás do cronograma para isso. Então, para 2025, duas coisas relevantes que traziam barulho para as nossas DFs deixam de aparecer. A gente não mais mostra resultados pro forma ex-Squid, uma vez que, como eu coloquei aqui no segundo bullet, a reestruturação foi concluída. A gente agora trata Squid como sendo uma parte normal do business, não vai ser mais divulgado ex. E o segundo ponto, toda a volatilidade trazida pelas remensurações de earnouts deixam também de aparecer. Então, acho que do ponto de vista de divulgação de resultados, a gente também passa por um período em 2025 agora de DFs mais limpas e mais fáceis de serem compreendidas. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos pela participação até agora e eu passo para a sessão de Q&A. Obrigado. Gostaria de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Farias, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Do meu lado, tenho duas perguntas. Uma sobre receita e uma sobre caixa. Então, se puderem comentar um pouco sobre essa estratégia, né, para reaceleração da receita. Eu vi que o Chamas, inclusive, comentou sobre esse plano estratégico desdobrado num plano tático. Queria entender um pouco de o calendário, pelo menos uma estimativa, se a gente já deveria ver efeitos da implementação desse planejamento para 25, ou se isso é um plano de maior prazo, e também como isso conversa com a estratégia da companhia recente, de um foco maior em retorno ao acionista ali via dividendos e buybacks. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta entendi que earnouts são um tema que fica para trás, mas eu queria entender um pouco, se puderem comentar, a expectativa de geração de caixa, considerando que esse ano ainda, ali em abril, a gente tem pagamento desses 230 milhões em earnouts previstos. Muito obrigado. Oi, Gustavo, bom dia. Chamas falando aqui. Eu acho que eu dei um pouco de contexto, eu vou dar uma lógica mais estratégica desse plano de reaceleração. E eu vou passar a palavra também para o Otávio Dantas. O Otávio é nosso diretor de planejamento estratégico e de gestão de pessoas aqui. E ele traz um pouco mais de contexto, porque no final do dia, não só de planejamento a gente vive, né? Isso aqui tem que ser trazido metodologicamente para o dia a dia da empresa. Então ele vai trazer um pouco mais de como isso vai permear a organização culturalmente, por meio de incentivos e tudo mais. Mas começando na parte estratégica, é assim, Gustavo, nós não estamos olhando numa aceleração a qualquer custo, tá?
É um plano de 5 anos, é um planejamento robusto, né, para que a gente consiga trazer crescimento de forma saudável, sustentável, trazendo, obviamente, valor para os nossos clientes. Toda a construção de lógica de jornada, produto, ela tem que ser muito amarrada, muito bem encaixada. Uma coisa super importante sobre esse planejamento, né? Não há dúvidas que essa aceleração ela é possível e ela será feita com os ativos que temos dentro de casa, né? A gente tem coisas muito robustas aqui dentro. Então, as melhores plataformas de e-commerce do Brasil para pequenos e médios. Temos agora já um grande sucesso, que foi o lançamento da Wake, uma plataforma para clientes maiores. Temos experiência de muitos anos fazendo pagamento como Embedded Finance, um RP super robusto, ferramentas conversacionais. Então, os ativos estão aqui conosco, né? A forma de se travar valor, obviamente, é tirando mais proveito e maiores sinergias dessa oferta conjunta integrada de um ecossistema que ninguém tem igual no Brasil, né? Completo, quando eu penso em experiência e oferta para cliente. Então, todo esse plano, ele passa por utilizar todos esses ativos de uma forma mais integrada e principalmente com jornadas mais claras para os nossos clientes, o que obviamente passa por repensar oferta, jornada de integração, comunicação. Então tem alguns meandros aqui que são fundamentais para que isso ocorra. Mas eu vou passar para o Otávio, ele conta um pouco mais de detalhes sobre o plano. Otávio, por favor. Vamos lá. Obrigado, Rafa. Dando um pouquinho mais, talvez, de cor e super alinhado com o que o Rafael trouxe aqui, eu acho que tem um ponto, às vezes passa despercebido, mas que foi muito importante, que acho que é o próprio alinhamento entre conselho e executivos. Hoje tem uma clareza muito grande, um buy-in de todo mundo sobre essa aspiração e essa visão. E mais do que isso, uma mobilização aqui para capturar destravar esse valor que já se iniciou. Então, a gente teve, desde a conclusão, vamos dizer assim, do plano, todo um esforço de caracterizar muito melhor cada uma dessas 20 e tantas frentes, né? Principalmente numa onda 1 que a gente priorizou. A gente tem business plan, tem métricas, tem time dedicado, tem budget aprovado. E junto com isso, tem todo um esforço aqui também de definir muito bem quais são as métricas, metas e ancorar isso a incentivos. Acho que vale dizer que existem graus de maturidade diferentes nas frentes. Tem coisas que são super incipientes e tem outras coisas que têm uma característica mais de aceleração. Então, esse impacto na linha que o Rafa falou vai se dar ao longo do tempo. Então, esses incentivos eles também variam por frentes. Tem frentes que o incentivo pode ser já associado à meta, né? Incentivo associado a um objetivo de receita. Em alguns casos, é simplesmente o desenvolvimento e lançamento de um produto. Então, a gente tem isso também muito bem caracterizado. Talvez, assim, entrando no detalhe um pouquinho mais no detalhe mais estratégico na linha do que o Rafa falou, a gente tem um esforço em ondas, assim, que eu diria que é uma parte de simplificação de marcas que a gente já vem fazendo, para concluir, evoluir. Acho que a grande foco aqui, muito na linha que foi falado, é a integração de produto aqui e orientação a cliente. E depois a gente começa a pensar em alguns mercados adjacentes. Quando a gente pensa nesse foco atual, eu diria que a gente está começando a fazer uma caracterização de marcas mais orientadas a segmentos de clientes. A gente começa a falar de segmento de e-commerce, tech, food service, e esses clientes atendidos através de uma jornada mais amplificada. Então, a beleza disso é que já tem muitos produtos e serviços dentro do grupo, mas às vezes esses serviços não estão sendo oferecidos para os clientes que precisam ter interesse nesses clientes. Então, essa unificação de jornada, trazendo serviço financeiro, trazendo PDV, trazendo logística para aqueles segmentos interessados, deve potencializar muito o valor desse ecossistema. Acho que é isso. É isso. Obrigado, Otávio. Espero, Gustavo, que tenha ficado claro. E aí eu passo para o Kubota agora, ele conta um pouco mais sobre, obviamente, earnout e a geração de caixa, como você perguntou. Por Legal. favor, Kubota. Obrigado, Rafa. Gustavo, obrigado pela pergunta. Acho que começando aqui pela parte do caixa, acho que é super importante destacar, né? Obviamente, vocês olharam no detalhe o resultado. A gente é uma empresa que continua com uma posição bastante robusta de caixa. A gente fechou com quase 450 milhões de reais no quarto trimestre. O nosso pagamento de earnout, que teve a última revisão em relação à variação do valor a pagar, aconteceu em dezembro. O valor total é de 270, sendo que 230 a gente paga no segundo trimestre desse ano. Ou seja, mesmo com esse pagamento, a gente ainda vai continuar com uma posição de caixa líquida bastante forte.
O segundo ponto é a empresa ela continua sendo um business, né, um business muito escalável, com bastante alavancagem operacional e continua gerando bastante caixa também. E esse caixa excedente a gente tem a estratégia obviamente, de alocação de caixa, onde a gente entende que tem a melhor rentabilidade. A gente reinveste no próprio negócio, então a gente tem os investimentos que plantam as sementes, que fazem parte do planejamento estratégico que o Otávio acabou de comentar, que plantam as sementes para a gente reacelerar o crescimento no médio prazo. E a gente, hoje, além disso, a gente ainda tem um caixa suficiente excedente para a alocação adicional. Hoje, o que a gente tem de oportunidade é a própria ação. A gente fez um programa novo, a gente fez o programa no passado, a gente distribuiu dividendo e a gente acabou consumindo na totalidade esse programa de recompra do ano passado e por isso que a gente abriu um novo programa. E, em adição a isso, acho que esse ano tem um ponto importante também em relação à caixa. A gente passou pelas incorporações societárias, então a gente finalizou 2 grandes empresas em setembro e agora no primeiro trimestre a gente incluiu mais 3 empresas, tá? Isso também vai gerar uma eficiência em relação a imposto caixa que a gente deve pagar esse ano. Lembrando que ano passado foram quase 75 milhões de reais, que esse ano deve ser significativamente menor do que esse valor, tá? Lembrando que isso é um efeito caixa, tá? Tem um efeito contábil, depois a gente pode até entrar no detalhe, mas esse é o efeito caixa que fica muito claro não só no fluxo de caixa, mas nos dados de balanço, tá? Então, acho que de caixa, Perfeito. acho que é isso e qualquer dúvida adicional estamos à disposição. E, Gustavo, desculpa só esse último ponto do Kubota, acho que super importante reforçar, tá? Então a gente vai dar bastante disclosure ao longo de 25 sobre sobre imposto pago, porque como se trata de um efeito caixa e não contábil, para que isso seja bem modelado e bem visto nas projeções de caixa da empresa, é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, pessoal. Só um follow-up, talvez, aqui nas 2 respostas, só para garantir que o meu entendimento está correto. O fato de vocês, né, já terem os ativos em place aí para essa estratégia de reaceleração, talvez reduza a necessidade de um reinvestimento que não é focado, que seria focado mais talvez em novos projetos e não nesse retorno ao acionista via buybacks e tudo mais. É isso? Oi, Gustavo. Não, de ordem prática, um não compromete o outro, tá? O meu ponto de já termos os ativos aqui, no final do dia, não demandará investimentos robustos incrementais, tá? Essa lógica da empresa de buscar eficiência, rentabilidade, continuar tendo rentabilidade no tempo, nada disso muda estrategicamente, tá? Então, uma não contamina a outra em hipótese alguma. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Imagina. Nossa próxima pergunta vem da senhora Lívia Misobata, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Senhora Lívia, o seu microfone está habilitado. Pode prosseguir com sua pergunta. Oi, pessoal, me escutam? Desculpa. Sim, escutamos, Lívia, por favor. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria saber se vocês podem comentar sobre a tendência de VMV do mercado no quarto Q. A gente viu uma desaceleração do crescimento ano a ano. Vocês esperam uma retomada para o primeiro Q e para 2025 como um todo? E se tem algum tipo de cliente em particular sofrendo mais, então grande, pequenos, bem duráveis, bens de consumo? E na segunda pergunta, em e-commerce, vocês poderiam comentar um pouco sobre o processo de melhoria de LTV de clientes? Se vocês já veem um impacto em churn, quais são os impactos esperados para 2025? Obrigada. Oi, Lívia. Rafael falando, eu vou passar para o Ale e para o Williams, eles comentam um pouco sobre o que eles têm sentido em cada um dos segmentos, mas assim, de forma ampla, tá? Uma coisa super importante sobre a dinâmica de monetização da companhia, independente disso. A gente sabe que o contexto macroeconômico é desafiador para o Brasil, né? E-commerce bastante pouco penetrado ainda, né? Então a gente vê penetrações na casa de 12%, 13%. Então há uma capacidade ainda de crescimento
secular muito resistente nesse setor, por isso que a gente investe tanto nele. A gente tem expandido as nossas atuações com soluções omnicanalidade, o que também melhora a nossa capacidade de monetização do GMV que a gente captura, é óbvio. Acho que isso é uma coisa super importante. Mas eu vou deixar cada um comentar um pouco mais sobre os setores PME e setores de maiores clientes, como eles têm visto no começo do ano. Mas o que eu queria só fechar é a nossa monetização, eu trouxe isso em receita nos meus primeiros slides, ela é muito baseada em subscrição. Então, a gente tem um componente alto da monetização do business que ele é independente puramente de GMV, que é o que a gente teve o maior crescimento no ano passado. O SaaS da empresa em e-commerce cresceu 20%. Então, mesmo numa dinâmica macroeconômica mais desafiadora, o nosso crescimento ele não tem apenas correlação com GMV. Isso é super importante sobre a dinâmica do business. Mas, por favor, Ale, e depois, William, se você puder falar sobre PME, agradeço também. Oi, Lívia, tudo bem? Ale falando. O que a gente tem sentindo aqui? Basicamente, um pouco de desaceleração muito em marketplaces. Assim, as lojas têm sofrido um pouco. Acho que tem muitos sellers ao mesmo tempo tentando vender. Então, no meu lado aqui, o que eu tenho sentido são as marcas próprias tentando impulsionar as vendas em seus próprios sites de e-commerce. Eu tenho sentido um varejista médio com marcas com pouca força sofrendo um pouco mais, e marcas que têm omnicanalidade bem explorada fazendo um bom trabalho e conseguindo evoluir no que a gente chama de same-store sale, né? Então, a gente tem um mix na composição do GMV que, em particular, um nicho de cliente talvez sofrendo um pouco mais, o marketplace ainda dentro do meu perfil aqui desacelerando um pouco, e marcas que têm omnicanalidade, a presença de loja física, a melhora da experiência do cliente como um todo, conseguindo evoluir ao longo do tempo, tá? Aí eu queria puxar o Williams, ele pode falar um pouquinho mais do GMV do lado dele. Olivia, obrigado, Ale, obrigado pela pergunta. Aqui, assim, eu acho que segue muito o que o Ale comentou, né? Lojas um pouquinho mais tradicionais sofrendo em marketplace. O que adicionalmente a gente está enxergando aqui, pequenos e médios clientes são nativos digitais, marcas novas criadas com comunidades ativas, principalmente que a gente vem capturando em bag, estão crescendo bem. Então, isso tem compensado um pouquinho também as marcas mais tradicionais, médias, com essas marcas novas que muito galgadas na rede social, em públicos e comunidades. Então, eu acho que o GMV, no nosso caso, tem crescido um pouco mais devagar, mas a gente tem visto esse mix aí. Então, eu acho que isso acaba compensando um pouquinho. E falando, né, do segundo ponto de LTV, e churn, né? A gente tem tido aqui uma procura por clientes mais qualificados, então temos investido a nossa aquisição de clientes em trazer clientes que são mais preparados para o varejo online, né? Possuem produto, já possuem alguma expertise em varejo, e isso tem diminuído um pouco a aquisição de clientes, mas pelo contrário tem trazido clientes que estão performando melhor. Então, o nosso crescimento de LTV tem muito mais da performance do cliente, que é um cliente que começa a vender, e aí, nesse caso, o cliente ele acaba pagando um pouco da parcela transacional pela venda dele, né, do que aumento de preço. Então, nós não estamos artificialmente aumentando o LTV, ele é uma consequência da performance e do sucesso do cliente. Dito isso, o que nós estamos observando e que valida essa tese é que o nosso churn tem ficado em patamares levemente decrescentes. Então, estamos melhorando também o churn. São clientes mais maduros, que já possuem muitas vezes uma operação física e acabam, então, entendendo que é necessário ter o seu canal online e, por isso, investem mais e têm mais capacidade de crescimento. Então, é um efeito contrário da sua dúvida. Nosso LTV tem crescido e o nosso churn tem reduzido. A gente tem um booking menor, mas a gente tem tido, né, inclusive, como foi reportado, um crescimento de 20% na receita de assinaturas. Então, é muito focado nisso. Clientes com mais qualidade e com uma permanência maior, né, um LTV, um LT maior de vida desses clientes. Foi? Olivia, e só para fechar o assunto, acho que esse gancho final do Williams é importante sobre qualidade de cliente, né? A gente fecha o ano com 70 bi de GMV, né? É uma expansão de quase 18%, ano contrário, 18,4% para ser preciso,
o que é substancialmente maior do que o mercado de e-commerce em si, né? Se a gente faz uma conta indireta do tamanho do e-commerce brasileiro, a gente expande quase 2 pontos percentuais nosso share no total do GMV do e-commerce. Então, mostra que a nossa estratégia bem-sucedida de captação de clientes, clientes que vendem mais, clientes que têm capacidades e uso de produtos mais sofisticados, e, portanto, menor churn, como o Williams trouxe, tem sido bem sucedido para a gente ganhar share no mercado de GMV brasileiro, tá bom? Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Imagina. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Kapulski, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Vocês conseguem me escutar aqui? Super bem, Kapulski, bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas, pessoal. Eu também tenho duas e são, acho que, um pouco mais follow-ups das perguntas anteriores. Eu acho que ficou super, super claro. Aliás, parabéns pelo call. Tá bastante claro mesmo as mensagens que vocês passaram. E super clara a agenda de execução de vocês, né? Acho que a minha pergunta é um pouco mais relacionada às variáveis não controláveis, que infelizmente o ambiente macro tem sido difícil, né, nesses últimos anos. E acho que teve a pergunta anterior um pouco sobre expectativas e etc., mas talvez eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês estão esperando desse ponto de vista talvez mais macro para o ano de 2025, além, obviamente, da agenda toda que vocês têm. Vocês estão esperando ainda um ano mais desafiador para o e-commerce, dado que vocês estão vendo no início do ano, né, talvez assim, se puderem falar um pouco de verticais, né, a gente viu outros players sofrerem um pouco com categorias mais dolarizadas ou de ticket mais alto, né, que costumam ser importantes para o e-commerce. Então, se vocês puderem falar um pouco dessas variáveis não controláveis também, acho que ajudaria bastante. E talvez um último follow-up, né, sobre a agenda, né, de destravamento de valor aí em relação a imposto, coisas não operacionais. Se vocês puderem falar um pouco mais, se tem possibilidades de vermos mais coisas vindo em 25, vocês já fizeram bastante coisa, né, nesses últimos 6 meses, mas seria legal ouvir se a gente pode ter perspectiva de ainda mais destravamento de valor aqui. Obrigado, pessoal. Oi, Kapulski, obrigado, cara. Ótimas perguntas, acho que super legal o teu gancho, tá? Tem algumas coisas relevantes. É óbvio que o cenário macroeconômico é desafiador quando a gente pensa, especialmente em PMEs, né, que é ainda a maior parte da companhia. É relevante também, né? Então não dá para a gente subestimar crédito e tudo mais. Tem algumas coisas que nos fazem surfar bem por um momento desse dentro do possível, né? E quando eu falei sobre share em GMV, acho que os dados acabam mostrando isso. Primeiro, a gente não tem concentração setorial, tá, nas nossas atuações, Kapulski. O fato de sermos soluções SaaS e focado no PME nesse caso, né, nos faz conseguir atingir setores de forma bastante ampla, né? Não temos concentração em bens de alto valor agregado, como linha branca, tá? Que há uma grande dependência de crédito para consumo. Eu acho que isso é uma outra coisa que nos ajuda a passar por um momento como esse bem, né? Tem uma outra coisa que a gente, estrategicamente, há 2 anos, quase 3 anos, né? Quando a gente pensou em evoluir a nossa oferta para clientes maiores, né, por meio do lançamento da marca Wake, foi um pouco pensando na dinâmica, inclusive olhando para fora do Brasil, tá, Kapusks, em que o setor de e-commerce ele começa a ter crescimento puxado também, e às vezes num setor mais cíclico de macroeconomia, puxado por clientes maiores, né, que têm maior capacidade financeira, maior GMV. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que termos lançado uma solução como a Wake, que nos permite atingir varejistas que têm um fôlego financeiro às vezes maior que um pequeno cliente, nos ajuda também a passar por isso, né? Acho que é um outro ponto importante. E por fim, né, Kapulski, o fato de que a companhia soube investir eu diria,
numa lógica horizontal, na cadeia do comércio, e-commerce, mas não só e-commerce, porque a gente tem um pouco já de componente de varejo físico aqui também, nos permite monetizar algumas coisas complementares ao próprio transacional, que em muitos momentos são soluções de sobrevivência, né? Soluções de eficiência, sobrevivência. Clientes grandes buscando cada vez mais redução de custos nos ajudam a ter discussão e eventualmente capturar mais clientes. Então, eu acho que toda essa robustez de soluções e a não concentração setorial nos permite pelo menos passar bem por um momento em que a macroeconomia pode ser desafiadora. E indo para o segundo ponto, por favor, Kubota. Obrigado, Rafa. Capusco, obrigado pela pergunta. Em relação ao que está mais na nossa mão, eu acho que tem alguns pontos aqui. Eu citei, mas talvez eu vou dar um pouco mais de cor em relação ao imposto, tá? Então, a gente fez a incorporação de duas empresas que eram mais relevantes, que foram responsáveis por perto de 60% do imposto pago no quarto TRI. A gente fez agora em fevereiro. Então, a partir de março, a gente já tem o efeito full de melhoria dessa economia dessas duas. Foram três, né? Mas duas eram mais representativas, né? E obviamente tão públicos, né? A gente fez a assembleia de incorporação agora em fevereiro e a partir de março a gente já tem essa economia. E depois dessas duas, mais as que a gente fez lá em agosto, setembro do ano passado, a gente já tem grande parte dos ganhos a serem capturados full a partir do segundo trimestre desse ano de 2025, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente naturalmente tem uma entre aspas, uma anualização, né, dos benefícios que foram ganhos ao longo do ano passado, né? Então, simplesmente por um efeito base, a gente já tem uma melhora estrutural por manter no mesmo patamar, mas por outro lado, a gente é uma empresa que, obviamente, sempre continua muito atento à rentabilidade, a ter procura de ganhos adicionais, e isso continua, tá? É nosso dia a dia, a gente sempre tem oportunidades, a gente ainda tem algumas coisas que a gente está mapeando, e eu acho que isso tá muito mais na nossa mão, como você acho que era o ponto da sua pergunta, tá? Perfeito, tá ótimo. Ótimo, ajudou bastante as respostas. Obrigado, Chamas e Kubota. Obrigado a você, Capusco. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Brendim, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Senhor Luca, o seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Ferdeli, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui por pegar as perguntas. Eu tenho, na verdade, 2 follow-ups, e daí eu queria perguntar uma segunda de CAPEX. Em termos de follow-up, eu queria entender a dinâmica do GMV, porque vocês reportaram ali lojas próprias crescendo 12%. Mas numa comunicação anterior, parece que Black Friday tinha sido super forte. Então, o 12% me parece até uma média que sugeriria que dezembro está mais baixo do que isso. Então, eu queria entender como que a gente entra 25, né? Como que saiu ali em dezembro o crescimento. E o Rafa mencionou a dinâmica de subscrição, como isso é importante. No passado, as receitas de subscrição, principalmente de plataforma, elas tinham gatilhos ali, escalas de pagamento baseado em GMV, o número de produtos. Queria entender se subscrição é totalmente descorrelacionado a GMV ou você precisa ter uma expansão de GMV para conseguir aumentar essa receita de subscrição. E daí a segunda pergunta relativa a CAPEX. O CAPEX foi mais alto, vocês deram uma explicação no release, mas para mim não ficou tão claro se isso é uma tendência, se é um novo patamar, se foi uma coisa one-off, o que a gente deveria esperar de CAPEX para frente. Obrigado, pessoal. Imagina, Federle, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, GMV. Você tem razão, tá? O GMV em dezembro acabou sendo mais fraco mesmo. Acho que a gente teve uma antecipação boa de compras que a gente percebeu ali no Black Friday. Isso foi sentido setorialmente, né? Acho que a indústria toda percebeu que foi um dezembro um pouco mais lento. Quando a gente olha para 2025, como a gente começa o ano? Janeiro e fevereiro em tendências, eu diria, similares ao quarto trimestre, tá? Eu não vejo grandes alterações.
Obviamente tem uma mudança em relação ao ano passado, que foi o período do carnaval, né? Então, a gente teve carnaval esse ano em meses descasados, então março ainda é um mês importante, teve o começo do mês inteiro com carnaval, mas eu diria que as tendências mostram ainda a mesma dinâmica do que a gente viu no quarto trimestre, tá? Não consigo te dizer que tem nenhum comportamento agora que deveria nos levar a ter indicações diferentes disso. Sobre subscrição, Federlin, vamos lá. O que a gente tem de subscrições na companhia? São planos que são mais correlatos a features envolvidas do que necessariamente a GMV, tá? Mas não dá para se negar que o fato de que o sucesso de um cliente demanda comportamentos nas plataformas em si que fazem com que a subscrição tenha correlação com o GMV. Então não é uma precificação direta, tá? Se eu olho em plataforma de e-commerce, RP, em qualquer um deles, a precificação ela não é diretamente ou 100% variável, mas quanto mais um cliente vende, ele naturalmente está utilizando uma subscrição mais cara, em que há algum ganho de escala para ele, obviamente, então no sucesso ele acaba pagando menos, essa é uma característica super relevante para que a gente tenha expansão de ARPU em qualquer subscrição, mas não é uma precificação totalmente correlacionada, tá, Federlin? Eu não sei se me fiz claro aqui, se sim eu passo para o Kubota, a gente vai para a CAPEX, por favor. Obrigado, Rafa. Bem claro, Rafa, obrigado. Beleza, Federlin, por favor, Kubota. Bom dia, Federlin. Olha só, de CAPEX, acho que tem alguns pontos aqui que valem a pena serem destacados, tá? Então, acho que em relação, quando a gente compara trimestralmente, a gente eventualmente tem alguma sazonalidade entre trimestres, tá? Não são, obviamente, despesas recorrentes, são projetos que têm começo, meio e fim, são inovações, são novos produtos. Então, eventualmente, você tem uma sazonalidade entre trimestres. Quando a gente olha no ano, de forma consolidada, a gente atingiu um número muito parecido com o que a gente tinha previsto. Então, a gente vê de forma consolidada no ano, não tem nada fora do comum, tá? Mas, por outro lado, a gente, obviamente, como a gente comentou, a gente quer reacelerar crescimento e a gente entende que tem um potencial para acelerar, né? Então, grande parte desses investimentos são para começar a plantar sementes para a gente reacelerar, e o patamar que a gente teve no quarto trimestre, em termos de montante, deveria ser parecido ao que a gente vai ter para 2025, sim, sempre atento, obviamente, ao crescimento da empresa, né? Então, ao foco de rentabilização, de gerar caixa, de crescer gerando caixa, isso nunca vai sair do radar, tá? Não sei se ajuda e se atende o ponto, mas é um pouco da forma que a gente enxerga. Sim, e só para entender, então, um detalhe aqui. Enquanto é um projeto de desenvolvimento, ele passa em CAPEX. Minha dúvida é se, uma vez concluído, esse pessoal que está envolvido não vira um OPEX, né? Porque o produto vai estar ali, tem uma manutenção e tem uma nova divisão, não é uma questão de tempo para esse CAPEX virar um OPEX. Assim, obviamente tem gente que eventualmente vai para OPEX e sustentação, mas a gente tem bastante projeto de inovação na companhia como um todo, né? Então, e obviamente, se não tiver um projeto, essa pessoa passa a não fazer parte. Então, assim, tem pessoas, tem também, obviamente, serviços terceiros, tem algumas outras coisas ali na parte de CAPEX de P&D, mas, obviamente, a gente não vai sustentar ninguém que não tenha um projeto ou que não seja sustentação, tá, Federer? Muito claro, Kubota, muito obrigado, valeu. Obrigado, Federlin. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e retornamos a palavra para o nosso CEO, Rafael Chamas, para as considerações finais. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação no call. Obrigado a todos os analistas que fizeram as perguntas. Acho que ajudou bastante a gente esclarecer alguns pontos do earnings. E é isso. Um bom dia a todos. Obrigado, gente. A teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.